Meu irmão, fizeram o que era mal, é o que diz a palavra de Deus. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor. Se esqueceram. Se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. O povo de Deus fez o que era mal, se esqueceu do Senhor e foi idólatra? É, meu irmão, é isso mesmo. Mas como? Estavam ali vitoriosos, tomando posse daquela herança que Deus tinha prometido a Abraão. O que é que deu errado? Aqui no capítulo 2, versículo 10, fala assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Esse texto aqui se refere àqueles que partiram, né? Morreram, estavam com o Senhor. E aí continua: e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. A questão é a seguinte: esta geração que fez o que era mal, que se esqueceu do Senhor, que se tornou idólatra, não tinha visto as obras que Deus tinha feito lá no Egito, nem as obras que Deus tinha feito lá no deserto. Esta geração nem conheceu Moisés e nem conheceu Josué. Esta geração era uma geração que não andava pela experiência própria, mas andava por aquilo que ouviam. Às vezes a pessoa pensa que ter experiência própria é muito melhor do que ouvir, mas é bom tomar cuidado com isso. Uma pessoa que quer uma experiência de um grande livramento é porque passou um grande perigo. A pessoa correu o risco num acidente, né? Ou então com a violência, uma bala perdida, e de repente ela teve um grande livramento. Talvez ela acabou sofrendo muito por causa daquele aperto que passou. Meu irmão e minha irmã, se você não teve essa experiência desse grande livramento, é porque você não teve essa experiência desse terrível aperto. Às vezes a pessoa pensa assim: eu queria ter uma experiência de um milagre na minha vida. Mas o milagre vem quando? Quando a pessoa estava à beira da morte, sofrendo muito, com muitas dores. Ou então quando havia um problema na casa, que as pessoas estavam angustiadas, aflitas, a família inteira, e não tinha mais como resolver, não sabia mais o que fazer, tinha gente ficando desesperada. Se você não teve um grande milagre na tua vida, é porque você não passou por esse sofrimento todo. É muito importante a gente ter experiência, mas é muito mais importante a gente ter bons ouvidos. Quando o Senhor Jesus Cristo apareceu a Tomé, o Tomé, né, falou: ah, Senhor, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Aí Cristo falou com ele assim: porque você viu, você creu? Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. É isso, meu irmão. Aquela geração, ela precisava ter bons ouvidos, porque não tinha visto os sinais. Mas elas também não passaram aquele período de fome no deserto, de sede no deserto, de guerras no deserto, aquela coisa de caminhar 40 anos por aquele lugar, que era muito calor de dia e de noite um frio terrível, e os perigos à volta, e aquelas aflições todas que aconteceram. Eles não passaram por tudo aquilo. Não passaram também pelo Egito, né? Não tinham visto os sinais maravilhosos de Deus no Egito, mas também não tinham sido escravos no Egito, padecendo açoites, tendo que trabalhar sem ter, às vezes, o material. A gente precisa estar atento para isso.
Porque muitas vezes a gente quer ver, mas quando a gente chega a ver, a gente vai padecer. E a experiência que a gente vai ter vai ser muito dolorosa. E o que Deus está propondo para a gente é que a gente não precise ver, não precise passar por aquela experiência. A experiência que o outro passou já vai servir para nós. Aquilo que ele está contando, o testemunho dele, a mensagem da palavra que ele prega, naquilo que Deus mostrou a ele, falou com ele naquela situação, que ela chega ao meu coração, ao teu coração, porque a gente tem bons ouvidos e vai ouvir e vai crer. Quando a gente consegue fazer isso, a gente não vai fazer o que é mal perante o Senhor, a gente não vai se esquecer do Senhor e nem vai ser idólatra. Ou seja, não vai fazer coisas que são caminhos humanos, recursos humanos, atitudes humanas. A gente vai permanecer naquilo que vem do Senhor. Conforme a gente tem repetido muito, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo, o Evangelho do Senhor. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente está ouvindo a palavra que é a palavra de vida. E vai nos trazer, né, aquele ensinamento para a vida eterna. Então esteja pronto para ouvir. O que aconteceu de errado ali para aquele povo fazer o que é mal, esquecer do Senhor e ser idólatra? Eles não ouviram. O que deu errado? A falta de audição. Por isso, seja pronto a ouvir. Diz a palavra no versículo 8: Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Quando as pessoas que são abençoadas por Deus, quando aquele que é chamado por Deus, e que Deus tem uma obra para fazer na vida dele, através dele, e que Deus já tem usado ele às vezes, mas ele não ouve, Deus vai agir. Outro dia a gente falou sobre isso. E como é que Deus age? Deus age através do juízo. Foi o que Deus fez aqui. A ira de Deus se acendeu e ele derramou juízo sobre Israel. Aí veio este homem, rei Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. A Mesopotâmia era lá ao norte, aquela região entre os rios Tigre e Eufrates, né? Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. Lá era a terra que tinha Ur, dos caldeus, de onde veio Abraão, e mais tarde teve também a Babilônia. E você vai perceber na história de Israel que de vez em quando aquela região, né, era usada por Deus para trazer juízo. O Nabucodonosor veio de lá e trouxe juízo sobre Israel. Irmãos, nós precisamos estar atentos, precisamos estar prontos para ouvir. Porque se a gente não ouve, se a gente não guarda na mente, não guarda no coração, se a gente não pratica aquilo que Deus está falando, a gente vai acabar passando por experiências que vão ser dolorosas. A gente vai ver o milagre. Esse povo viu o milagre depois, mas para ver o milagre, passou por situações de opressão. Aquele inimigo veio e trouxe males sobre a vida deles. Diz a palavra de Deus, então, versículo 9: Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Veio sobre ele, sobre Otiniel, o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Se você, por acaso, está meio sem ouvir aquilo que Deus tem te falado, se está com alguma dificuldade de ouvir, né, e de perceber que Deus tem, de alguma maneira, te mostrado algo, e que você não está passando por umas experiências aí, mas Deus está falando ao teu coração, clame a Deus para que Ele possa abrir os teus ouvidos, né, e você possa ter a sua mente, né, pronta para poder receber o seu coração, a sua alma. Clame a Deus, para que você não passe por situações que você vai ter experiência, mas vai ser experiência de dor, experiência difícil, que você possa crer apenas pelo ouvir. Mas se por acaso você estiver passando por alguma situação, clame a Deus e Ele vai te dar livramento. Deus, Ele é misericordioso. E quando Ele manda juízo não com o fim de nos destruir, né? A Bíblia diz que a disciplina é dolorosa no momento, mas é para o bem, para que a pessoa possa cair em si e, né, se corrigir. Pois é, Deus faz isso com a gente. E muitas vezes Deus está querendo nos corrigir. Então, clame a Deus, porque Ele vai mandar livramento para você e vai te mostrar qual é a verdadeira vontade dEle para a tua vida. Diz o texto, né? Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Ou seja, durante 8 anos eles foram oprimidos por Cusã-Risataim. Mas quando veio o livramento, eles tiveram paz por 40 anos. A paz que Deus tem para você é muito maior do que aquela opressão que você possa ter passado.
a sua alegria, né, a sua bênção que Deus tem para a tua vida é muito maior do que a luta que você tenha passado. E a experiência de Deus que Deus quer com você, né, que você tenha com Ele é essa, que você sabe que o Senhor é a tua paz e Ele te garante e que você possa desfrutar, né, muitos, muitos, muitos anos. E uma coisa interessante, essa paz que Ele te dá, ela só para em algum momento se você, de alguma maneira, fizer com que ela pare. Diz aqui o texto, né? Versículo 11 no finalzinho. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Aí o versículo 12 fala assim: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Egrom, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Egrom era rei dos Moabitas. Já que o povo voltou a fazer o que é mal, depois de 40 anos fez o que é mal, Deus levantou Egrom para ir contra Israel. E Egrom ajuntou consigo os filhos de Amon, que era uma nação vizinha, e os amalequitas, que era outra nação. 3 nações se juntaram. E eles foram e feriram Israel, e apoderaram-se das cidades das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Egrom, rei dos Moabitas, 18 anos. Isso é coisa aqui, um ensino, meu irmão, para eu e você estarmos atentos. Na primeira situação em que o povo não ouviu, né, e andou errado, veio o Cusã Risataim, de um lugar bem longe, né, e ali guerreou e oprimiu durante 8 anos. Aí o povo clamou a Deus, teve o livramento, mas voltou a se esquecer do Senhor, voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. Aí Deus levantou, agora mais próximo, né, porque os Moabitas, os Amonitas e os Amalequitas eram vizinhos, nas nações vizinhas de Israel, se levantaram para poder oprimir a Israel. E aí, né, aquele primeiro era 8 anos, essa opressão segunda agora foi de 18 anos. A gente tem que aprender a ouvir a Deus e permanecer em Deus, não se desviar, porque a tendência é essa. A gente passa um aperto, mas Deus dá livramento. Se a gente voltar a ser surdo para com Deus, a não perceber a ação de Deus, pode vir uma coisa pior. E a tendência na humanidade é essa. A gente vê que vem uma guerra, depois vem outra pior ainda. Vem uma epidemia, depois vem outra pior. Agora vem uma pandemia no mundo inteiro. O mundo passa por catástrofes, né? Primeiro vem um vento, depois vem um tornado, um furacão, um terremoto. A situação do mundo é assim, Deus ele vai manifestando o seu poder com juízo para que o mundo possa se despertar. E a tendência do mundo em não se despertar vai levando as coisas a irem de mal a pior. E eu e você, servos de Deus, não podemos deixar isso acontecer. Por isso o meu apelo para você nesta noite, nesse estudo é esse, que você possa estar com seus ouvidos abertos. Porque Deus com certeza está falando. E que as experiências que você viva não sejam experiências de padecer e sofrer para depois ter livramento. Seja experiência de que você ouviu e não precisou de passar pelo aperto, porque creu naquilo que Deus te falou e foi livre. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e siga na fé, siga na força do Senhor em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Amém.